Domingos Tavares de Sousa, foi aquele nome que me puseram quando eu fui batizado, 74, nasci aqui no Bonheiro. No mesmo quintal onde eu hoje vivo, embora fosse na casa dos meus pais, que ainda lá estão, mas depois eu já construí a casa minha e agora estou a viver nas minhas casas. As casas dos meus pais também já eram antigas e são. Era uma casa agrícola. Os seus pais eram agricultores? Foram labradores, foram. Fomos 6 irmãos, uma rapariga e 5 rapazes. Já morreu a rapariga e também já morreu um dos rapazes. A minha avó, a mãe do meu pai ainda vivia. Também vivia lá? Viveu lá até 1970. Tinham muitas terras? Tinham, os terrenos tinham lá uma meia dúzia de animais, de vacas, eram vacas de trabalho, vacas de trabalho e havia só uma vaca de leite naquele tempo. Mas eram vacas de trabalho, os animais que eles necessitavam para labrar os terrenos, para fazer o trabalho. Não havia trator naquela altura. E era o trabalho todo feito manual, hein? Tudo a braço. Era tudo a braço. A vida era assim mesmo, era tudo o trabalho feito manual. Hein? E era preciso regar os terrenos nos poços. Os poços tínhamos lá um em casa, que eu já antes de ir para a escola, eu já andar na escola, já os meus pais me chamavam de manhã cedo para andar atrás da vaca, a tocar a vaca, para eles regarem. Para regar o milho e as couves, tudo o cultivo que era necessário para a casa. Muito cultivo? Pois tinha, naquele tempo era tudo milho grão, não se fazia silagens. Era milho e feijão. E vendia-se o milho e o feijão. Aquele que era indispensável para a casa, os meus pais vendiam, porque também depois tinham que vender o feijão para arranjar dinheiro para comprar depois os adubos para pôr nas terras. Exatamente, era assim o trabalho. Fiz a escola primária, aqui no Bonheiro, exatamente. Fiz a 4ª classe. Como é que ia para a escola? Era a pé? A pé e descalço. 10 minutos, um quarto de hora. Um quarto de hora, para aí, lá, que fosse 600 ou 700 metros, mais ou menos. Eram mais de 500 metros. E no inverno também iam descalços? E por cima da neve. A gente até, lá, agora já é a estrada de Alcatraz, mas no tempo de escola ainda era um caminho, batidos naqueles tempos, e aquelas águas de inverno, aquelas poças de água, fazia aquele gelo, a gente até ia por cima daqui, parecia aquele vidro. Foi assim a nossa escola. Eu chegava à casa, trazia os meus trabalhos da escola para fazer, mas a minha falecida mãe tinha lá uma correnteza de colégios de coelhas, e eu tinha de fazer os trabalhos da escola e pegar num cesto e numa focinha, ir às ervas para os coelhos. E depois a minha mãe, mais tarde, para me dar gosto, deu-me uma coelha para eu tratar da minha coelha, porque tem para eu ir apanhar comer para a minha coelha e também para apanhar o comer para os coelhos dela. E depois os coelhitos que a coelha tivesse, quando fossem vendidos, aquele dinheiro era para o meu migalheiro. Era para me dar gosto de eu chegar a casa com a frema, de fazer os meus trabalhos e ir apanhar as ervas para a minha coelha, porque eu apanhava para a minha, apanhava para nela. Depois da 4ª classe, passou-se a 4ª classe, continuei em casa a trabalhar na agricultura, então ia o tempo inteiro com os meus pais, fazia aquilo que eles mandavam, não era? Eu tinha de ir à erva, quando era de manhã cedo, ir apanhar os feijões à terra, porque tinha sido de manhã cedo com o orvalho para eles não se debulharem. Depois, durante o dia, os feijões estavam na era, preciso de malhá-los, como o óleo, e depois erguê-los, e era assim aquele trabalho, sabe como é que era? Até à idade de eu ir para a tropa. Eu fui para a tropa 19 para 20. Estive a Santa Praça em Coimbra, de Coimbra depois fui para o Porto, tirar a especialidade, e do Porto fui nomeado para a Guiné. Estive lá 22 meses e 18 dias. Pronto, fui para lá, como que nada fosse, claro, a gente nem sabia para onde é que íamos afoitos, parecíamos que íamos para a festa. Quando chegamos lá,
Logo no primeiro ataque que tivemos de noite, aí me surpreendi um bocado, e assim, caralho, isto não está, ia ver as granadas a cair lá próximo, e eu assim, caralho, isto está bem, mas olha, eu não podia vir embora, nem podia vir a pé, nem podia fugir sequer, tive que aguentar lá, eu e os meus colegas. Por acaso, tivemos vários ataques e tivemos um em muito risco, que foi o último que lá apanhei, mas não aconteceu nada. Caiu-nos uma granada mesmo próximo de nós, mas eu estava dentro de um carro de combate, um carro simulado, eu e o mecânico, que é ali a Dagda. Ele caiu-nos assim atrás de nós, aí para uns 4 metros, mas era um carro blindado com chapa para aí de grossura de alguns 2 dedos, da altura de chapa. A entrada era por cima por uma porta e para o condutor ver aquilo era assim por uma frixa, não tinha para-brisas nem nada, aquilo, enfim, não aconteceu nada. Essa foi a que me surpreendeu mais, que até houveram lá defuntos que faleceram, oficiais até, porque facilitaram, e porque tivemos muitos ataques e por vezes as previsões de que fôssemos atacados e até nem éramos. Falharam lá, mas nas nossas informações era lá pelos outros pretos lá da população, da zona, vão ser atacados esta noite, vão ser atacados. Já. E a gente punha-se de prevenção nos nossos postos de abrigo, com as nossas armas em ação, tudo preparado, e não havia ataques. Naquele dia também tivemos essa informação e eles, como tivemos muitos anteriores que nunca fomos atacados, eles facilitaram. Facilitaram, só quando elas começaram a cair ali próximo, é que eles levantaram-se. E à saída dos quartos deles, no corredor, cai precisamente uma granada do terrorismo, apanharam os telhaços e faleceram logo. Ainda cheguei a ir, mas que eu não era operacional, eu até era condutor alto, mas lá não tivemos, eu já não fui render, quem veio para Portugal, que tivesse tido jipe, e eu também já não tinha, depois não arranjaram. E então depois lá havia uma doença muito grave, que era o paludismo ou a hepatite. E eu, por acaso, posso-me gabar que não cheguei a ter nenhuma dessas doenças. E houveram colegas meus que chegaram a ter, outros de outra companhia, porque eu pertencia a um pelotão Daimler, que eram carros de combate, e nós estávamos adheridos a uma companhia, e essa companhia que era operacional, iam fazer noites, emboscadas, da arma às costas, o cantil, o brunal, aquela coisa, e passar noites no campo, pelas bolanhas, lá, pela mata, enfim. E cheguei lá, mas foi só umas 2, 3 vezes, na falta então de um colega que estava doente, e como estava doente não ia, e eu estava assim não estava a fazer trabalho nenhum, um alferes, o tal velho não me ouve e disse: meu pai, tu esta noite tens que ir fazer um patrulhamento com a companhia. E eu disse: então, o alferes é que sabe, então eu tinha que fazer aquilo que ele mandasse, eu não podia dizer que não ia. Fui umas 2 também, mas depois mais tarde, isso já foi a meio da comissão, já para ir quase com 1 ano de comissão. Depois mais tarde era necessário um ajudante para ir servir a mesa de sargentos, que o comer era igual, tanto os sargentos como os oficiais era tudo igual. Era cozinhado, o cozinheiro cozinhava na cozinha dos oficiais, e depois nós íamos com um tacho grande, 2 pessoas, buscar a comida lá e vinha para a mesa de oficiais, de sargentos.
E eu então fui nomeado para em cada mesa 4 sargentos. E eram 4 pratos que tinham de pôr em cada mesa. E eu é que servia os pratos. Servia os pratos de dotagem e depois tinham os outros que iam servir. Iam levar os pratos, a garrafinha do vinho, os copos, pronto, era aquilo. E eu passei depois o resto da minha comissão assim. Eu vim de lá em dezembro de 1971 e vim para o Bonheiro novamente. Vim ter a casa dos meus pais, ainda era solteiro. Olha, saí de lá no dia 18 de dezembro de 1971 e cheguei, viemos de Boeing, foi a primeira tropa que veio de avião. Da ida para lá foi no barco no Ige. Para cá foi até um de avião. Cheguei a Lisboa às 8 horas da noite. Chegamos às 8 horas da noite e estava um carro militar, como eu tinha saído do Porto, o carro militar apanhou-nos à saída do avião, embarcamos até à estação de Santa Apolónia para virmos para o Porto para fazer o espólio. Entrega das roupas e do que tínhamos a entregar, do calçado, daquelas coisas. Mas era um fim de semana, que foi um sábado. Ora, chegamos ali ao Porto, os sargentos a quem tínhamos de fazer o espólio não estavam. Estava tudo de férias para casa, fim de semana, oh, caralho. Só na segunda-feira. Na segunda-feira para cá, houveram colegas que chegaram a vir cá um mês de férias, mas eu por acaso não vim. Alguns já eram casados, já tinham cá a família, pronto, tiveram vontade de vir a Portugal. Eu estava solteiro, também não tinha namorada certa, que também foi uma coisa que eu nunca pensei em arranjar namorada fixa sem me passar a tropa. Teve madrinhas de guerra? Tinha depois, que é hoje minha mulher, depois escrevi-lhe já ao fim de uns tempos e já nos conhecíamos, ficámos aqui próximos a quase um do outro, também é do Bonheiro. Foi sua madrinha de guerra? Também, olha, ela também viveu toda a vida na agricultura e naquela altura a gente procurava assim as coisas mais ou menos. E então acontece que depois eu já ao fim de uns tempos já de lá estar, quando fui para lá, não fui ela como madrinha de guerra, mas depois eu sabia o nome dela, lá procurei o nome dela e eu até trabalhava num terreno meu, pegado no terreno dos pais, está a ver? E gente, às vezes andávamos lá à erva, ela no terreno dela e eu no meu, andava a tratar da sua vida, pronto. Mas nada, não havia namoros, não havia nada. Depois eu ia até lá, pensei, escrevi um aerograma, naquele tempo eram uns aerogramas que se usava, e eu escrevi um aerograma e perguntei se ela não se importava de se continuar a escrever, se ela tivesse essa ideia, como madrinha de guerra e tal, mas pedi-lhe uma resposta. Pedi-lhe a resposta, no final pedi-lhe a resposta e ela disse-me, também, então, porque não, olha, é um passatempo, a gente quando estivermos assim, olha, estamos em conversa e tal. Quando eu cheguei, ela usava em casa dos pais, tinha lá um posto de leite. Naquele tempo, os lavradores iam todos levar o leite ao posto, à noite e de manhã. E ela tinha lá um posto de leite que o pai tinha mandado a construir e ela é a cara representante. Mas eu nesse dia que eu cheguei ao Porto, como não pude fazer o espólio, porque nós embarcámos em Lisboa à volta da meia-noite e era um comboio que chegava às 6 da manhã ao Porto. E quando chegamos ali a Campanhã, depois de Campanhã, um carro para nos transportar novamente ao quartel, de manhã chegamos lá. Não havia lá ninguém que tomasse atenção a gente fazer o espólio. Eu era o único daqui e havia esse meu colega ali de Águeda, que eram os únicos daqui norte, os outros eram tudo alentejanos e algarvios. E disse, olha, dentro da casa, então eu ali do Porto aqui a casa, estava pertinho da casa. Claro. Olha, chamamos um táxi de caminho, um carro.
um táxi carregado de pessoal e volta para a minha casa, para a casa dos meus pais. Chego à casa dos meus pais, a minha mãe estava já encamada. Morreu ao fim de 8 dias de eu ter chegado a casa, estava mesmo à espera que eu chegasse. Não sabia que a sua mãe estava doente? Não, eu por acaso não sabia. E depois, o meu pai também não sabia, que estava com uma grande gripe e em casa estava lá a minha irmã, como éramos todos rapazes, e os meus irmãos eram todos mais velhos, que eu sou o mais novo deles todos, alguns estavam todos casados até, só eu. Um casou-se ao fim de uma semana de eu ter assentado praça. Eu sentei a praça no dia 4 de agosto de 1969 e ele casou-se no dia 10 de agosto. Coisas que nunca me vai esquecer na minha vida enquanto eu for vivo. Estavam todos casados, não estava lá ninguém em casa, estava só o meu pai e a minha mãe. E então, como era uma rapariga sua, que era a mais velha, também já faleceu, veio cuidar dos meus pais. Cuidar dos meus pais, pronto, tudo bem. Quando chegamos ali a casa, foi uma surpresa, tanto para os meus pais, como para a minha irmã, foi uma surpresa, não contava. E eu disse assim para a minha irmã: olha, trago aqui mais 4 colegas que, olha, são do Alentejo, alentejanos e algarvios, olha, a gente não pôde fazer o espólito, eles vão ficar aqui em casa e tal. O meu pai estava encamado, mas disse assim para a minha irmã: botas aí uma galinha, faz ao porém, botas uma galinha ou um galo, que estiver à moda, para fazer comida para toda a gente. Assim foi. Cheguei lá sem problemas nenhums e fui e vim com a vida, pronto, tudo bem. Ficaram satisfeitos. A minha irmã lá cozinhamos. Eu pedi umas bicicletas a umas cunhadas minhas, nesse dia fomos dar um passeio, passear de bicicleta por aqui, por lá. Pronto, foi uma festa. Depois na segunda-feira dormiram lá em minha casa, nas casas dos meus pais, e depois na segunda-feira de manhã combinamos com o taxista, a vir buscar às 6 da manhã, fomos apanhar o comboio ali à banca, viemos para o Porto, estão a fazer o espólio, assim foi, fomos fazer o espólio, viemos para casa, novamente, depois cada um foi para as suas casas e eu voltei para casa, claro. Eu já nesse dia, no domingo, quando andámos por aqui a passear de bicicleta, à noite, elas já estavam no posto e eu já fui lá. Já lá foi ao posto vê-la? Foi ao posto vê-la, exatamente. Eu e os colegas que andavam comigo, pronto, fomos lá a vê-las. Mas depois, já estão na segunda-feira, depois de já ter entregue as coisas da tropa, voltei para casa e cada um foi para as suas casas, os outros foram lá para a terra deles e depois aí começou a vida novamente. A minha irmã estava, depois a minha irmã foi-se embora para a casa dela, eu já estava em casa e eu já fazia, naquela altura o meu pai tinha 2 vacas a tirar leite para ir entregar ao posto e eu ainda sabia tirar o leite que ainda era tirado à mão naquele tempo e fui levar ao posto, que era ali ao fundo quase do meu quintal, do meu terreno, que é ali abaixo, e depois continuei no trabalho, andar por aí a ver. Sempre a trabalhar na agricultura? Sempre a trabalhar, era só nos terrenos dos meus pais. Embora que depois eu também tive necessidade depois os animais foram lá aumentando, as mães tiveram os filhos e eu ia criando os filhos e depois tive que também procurar arranjar mais uns terrenos para dar comida suficiente para alimentar os animais, porque só os terrenos dos meus pais não chegavam. Eu naquela altura, quando eu tinha começado com 2 e uma égua. Depois as vacas começaram a parir e comecei a aumentar, depois então, e casei-me. Como é que foi o namoro depois? Como é que foi? Olha, foi um namoro. Não, mas eu não ia, o leite que eu ia entregar não era no posto dela. Ai, não era no posto? Não, pois não era. Mas ela era mais um bocadinho ao sul, para aí 500 metros aqui da minha casa, e o meu era um que estava ali mesmo ali ao fundo. Era mais perto, assim, ia da minha casa, vinha ali por um caminho. Hoje já é Alcatrão, mas naquele tempo era um caminho de areia ainda, carro de vaca só.
E era compro de um lado, uma compro do outro, e agora de inverno era lama lá, era complicado. Casou-se com quantos anos? Eu estava com 23 anos, mais ou menos, 23 anos. E ela também, porque eu fiz 74 agora em julho, e ela fez agora em novembro já 75. Como é que foi o dia do vosso casamento? Foi um dia maravilhoso, o casamento daquela altura foi resolvido, vamos ir ao registro civil, pronto, tratar das coisas, também procurar falar com o padre, resolvemos procurar arranjar, era um restaurante, e era complicado naquela altura para se arranjar um restaurante. Da minha parte, foi a minha família toda, e tinha um cunhado, mas tinha já cunhadas, também estavam todos casados, prontos. Nós éramos 5 rapazes e uma rapariga, ora 5, como mais os acompanhantes já eram 10. Claro, já tinha sobrinhos, já crescidos. Ora bem, e então a coisa começou assim, a andar, e assim se fez. Fomos procurar o restaurante, mas como era difícil de procurar o restaurante para um fim de semana, não se conseguia arranjar. Fomos a Canelas, aquilo já é Canelas, agora tem lá uma casa nova, mas era uma padaria, foi uma padaria, e lá se conseguiu arranjar lá para fazer a boda, mas não podia ser o fim de semana, teve que ser uma segunda-feira, que era quando estava livre, para fazer o restaurante, para fazer o restaurante. Casamos no dia 1 de março de 1973, abril, maio, junho. E em junho apareceu-me uma contrata para eu ir para a França. E quem é que lhe arranjou o contrato? Foi um vizinho meu que estava lá já há uns anos a trabalhar, vivia ali perto de mim. Apareceu-me ali em casa e disse, fazer uma contrata. Era uma contrata de 6 meses para ir à França. E eu estava solteiro, eu disse, então agora vou para a França, agora mais 6 meses ainda solteiro. Já não estava casado ainda? Ainda não estava casado. E fui lá um dia, fui lá falar com ela assim, depois mais tarde já ia à semana, ou ia quando calhava. Quando eu tinha autorização para lá? Quando eu tinha vaga de ir, pegava na bicicleta, para não ir a pé, lá ia, lá um bocado. Depois cheguei lá e disse assim, olha, temos que resolver o nosso casamento. Não, mas dá assim com pressa. Não, olha, tem que ser, olha, eu apareceu-me assim, uma contrata para ir à França, 6 meses. Olha, eu não estou com vontade de ir solteiro, ficar assim solteiro. Tu vai, depois vai, quando viajas, a gente casa. E isso não é nada disso, não é isso que estás a dizer. Temos que nos casar. E disse, tu informa aí os teus pais, tem que ser. Lá andava a moça com medo, que gostava, dizia mais passar mãe do que dizia o pai. E até, mas olha, diz à tua mãe, que depois a tua mãe acaba por transmitir a notícia ao teu pai. Pronto, resolveu-se casar. Resolvemos casar, casamos, ao fim de 2, 3 meses lá vou eu para a França. Era sempre uma contrata de 6 meses, mas só tive lá 5 meses. E ela ficou cá em casa dos pais, vinha então à minha casa durante o dia, lá a tratar dos 2 animais que o meu pai lá tinha em casa, e depois fez companhia ao meu pai. E às vezes à noite ia dormir lá, outras vezes já dormia aqui em minha casa. Pronto, e ao fim então, dos 5 meses começou a fazer muito frio em França e eu vim para casa, pronto, vim embora. Trabalhava na agricultura, era num morango, framboesa, aquelas coisas. Regressei e depois pensei assim, como a minha mãe já tinha falecido, o meu pai deu parte da partilha aos filhos. E eu fiquei lá em casa com um terreno para mim, em condições de construir.
E eu, quando venho de França, ao fim lá dos 5 meses que lá estive, uns tostõezitos que eu já tinha arranjado cá antes de ir, e durante o tempo também que estive na Guiné, que eu mandava para cá 500 escudos por mês, meus pais guardaram-me, botaram-me no banco, já tinha lá uns tostões. E depois também, ainda até que eu me casasse, fazia o meu trabalho em casa, mas também às vezes ia fazer um jornal, trabalhar aqui ou lá, naquela casa, quando eu ganhava mais uns tostões, e tal. Bem, já tinha uns tostões, mas eu que arranjei em França, um dia vai dizer para a minha mulher, olha, vou fazer casa, vamos ali fazer casa ali no terreno que ali tenho, vamos fazer casa. Ela diz, vamos fazer casa, não temos dinheiro que chegue para a casa. E eu disse, a gente vai fazendo casa enquanto tiver dinheiro, quando tiver dinheiro paramos. E espera-se por ir ganhando, conforme a gente vai ganhando, assim vai fazendo. Pronto, tudo bem. E ela também gostava, pronto, e eu gostava e gostou. Fui ter para o arquiteto, fazer a planta da casa, fez a planta da casa. Meti as coisas, comecei a comprar os materiais, o tijolo, para lá, encostar para lá, umas boas carradas de tijolo. Começou-se a casa, depois a minha ideia era só, olha, eu só apanhei nas paredes ao alto e telhas em cima, a moda que não chuva dentro, depois por dentro, o acabamento, olha, desde que não esteja a chover, vai-se conforme houver dinheiro, assim vai fazendo. E quando veio para cá, continua a trabalhar na agricultura? Continuei, claro, era. Eu vinha de França, a mulher tinha ficado aqui com as vacas que tinha e eu continuei. Durante os meses que estava cá, só daí por mais um ano, para o próximo ano é que voltava a ir se eu estivesse interessado, como fui. Ainda era uns 4 anos assim a fazer essas contratas. Depois, quando se formou o 25 de Abril, eu já tinha a minha casa começada, já tinha os alicerces feitos e já tinha posto o piso no chão tudo para dividir as divisões. O 25 de Abril. Estava cá ou estava em França? Não, nessa altura estava em casa, quando andava a construir lá, a casa estava cá. Lembro-me que nós andávamos lá, eu andava lá a trabalhar, e lá mais os pedreiros que andavam, os mestres, e eu era o servente. Eles eram a trabalhar de coisa e eu é que disseram como é que se fazia a massa, e eu é que fazia a massa, e é que cartava o tijolo para a beira deles, e aquilo que eles pedissem. E eu é que era o servente, a casa era minha. E quanto mais eu fizesse por minha mão, mais pagava. Pronto. E nós andávamos lá a trabalhar, e a uma certa altura, a aviação indo achámos aquilo um bocado estranho. Não havia televisão naquela altura, não havia informações de televisões. Era da rádio, mas só da rádio. Um golpe de Estado, Eu até, quando falava num golpe de Estado, até imaginava assim, um golpe de Estado, que botaram o governo abaixo. Imaginava assim na minha ideia, botaram o governo abaixo. Assim foi. E assim, depois aquilo começou-se a ouvir mais notícias, mas era só tudo pela rádio. A diferença nota-se, mas a gente, olha, eu para mim tenho sempre pensado e digo assim, nós temos que andar com o tempo. Claro que a vida mudou-se, as coisas mudaram-se, mas também, olha, sempre imaginei e digo assim, a vida é mesmo assim, a gente não está nas nossas mãos, as coisas não estão na nossa mão e os governos é que fazem e eles fazem. E foi assim aquilo. Olha, os agricultores, de verão, quando chegava na altura de labrar os terrenos, a partir de março, labravam-se os terrenos, cada um os seus terrenos, labravam-se com animais. Eram gradadas com os animais, depois eram semeados com um semeador, mas depois o meu pai mais tarde já eram 2 semeadores pegados um ao outro e era puxado por um animal. Depois como o meu pai tinha uma égua,
também que tive uma égua, arranjou os arreios próprios para a égua e semeava-se. Depois era o terreno sachado, e uma vez o milho assim pequenino, depois mais tarde o milho já grande era arrendado novamente e já era arrendado algum, porque às vezes ficavam 2 ou 3 milheiros muito juntos e tinha que se arrancar um para ficar 2 para ficar o milho mais aberto. Era aquilo. Depois vinha o tempo de apanhar o feijão, que madurava primeiro que o milho. Íamos apanhar o feijão de manhã, cedo, depois vir para as eiras, como eu já falei há bocado, e depois malhar, e depois tirar as palhas. Cada um fazia as suas coisas. Era, normalmente o pessoal, cada um era na sua casa. As malhas, estava a falar nas malhas? Eram 2 ou 3 pessoas, consoante a casa tivesse as pessoas próprias, com um bom além, a malharem. Eram, por exemplo, se fossem 4 pessoas, eram 2 deste lado e 2 daquele, o feijão ali na eira, e era tudo a malhar, tropa, no fim era, voltava-se novamente as palhas para malhar do outro lado, depois no fim ainda era a palha escolhida, dar a volta, caso podia ficar alguma beija, ainda com o feijão ainda sem largar, depois a palha ia para o palheiro, para os animais comerem de inverno, era a comida dos animais, era a comida das palhas dos feijões e da palha de milho. De inverno era a comida do gado, pronto. Quando chegava a altura do milho, às vezes cortava-se ali já no mês de agosto, julho e agosto, ia-se cortar a bandeira ou milho, que era também a comida para os animais. Era tudo o trabalho da casa, para os animais, mas tinha sede, não havia silagem, naquele tempo os animais eram tudo tratados assim à base daquela comida, dos animais. Depois vinha o milho que começava a madurar, ali nos fins de agosto, setembro, cortar o milho à forcinha, carregar o carro das vacas para trazer para casa, virar lá no meio do quinteiro, lá onde houvesse um espaço grande. E depois à noite havia lá vizinhos que não tinham lavoura, lá, não tinham trabalhos desses da agricultura, vinham ajudar. Porque o meu pai, eles se tivesse um terrenozito ou 2, era uma coisa pouca. E como não havia tratores, o meu pai tinha vacas de trabalho de labrar, ia labrar lá um bocadinho de terreno ou 2, que era naquele tempo, não se levava dinheiro. E depois as pessoas vinham ajudar assim a desfolhar o milho, à noite, as desfolhadas. Eram as desfolhadas. Vinham às vezes 10 ou 15 pessoas a ajudar, mulheres e homens, quem podia vir. E o meu trabalho era tirar os cestos das espigas e levá-las à eira e arrumar um montito da palha que as pessoas e uma luz, uma gambiarra metida ou a cabanal e aí metendo a palha no cabanal. E hoje ainda trabalho na agricultura. Agora é vacas de leite e tenho os vitelos, os machos, que a gente vai os criando. Eu tenho nesta altura à volta de 50 vacas ainda. Tem uma vacaria, pronto. A dar leite. É já com a ordenha mecânica e tudo? Hoje é tudo a base mecânica. Hoje já não é à mão como era antigamente. Pelo amor de Deus, não. A volta de umas 50 vacas e temos os vitelos, porque também às vezes já há leite das próprias vacas que não é em condições de ir para o tanque. Pode ter algumas células muito altas e às vezes uma vaca, por exemplo, que tenha mamite, não pode também ir o leite para o tanque. E depois a gente vai criando assim esses vitelos, os machos, e enquanto são tenrinhos tem que ser o leite bom. Mas depois que já são mais crescidos, já comem também, bebem assim um balde daquele leite que já não lhes faz mal e aquele leite faz melhor que faz a farinha. Faz melhor um litro de leite que faz 1 quilo de farinha. E a farinha já custa dinheiro. E o leite, como não serve para ir para o tanque, é aproveitado por aqueles vitelos e depois também depois dá para uns bifes, dá-se para criar uns bifes. Olha, os divertimentos, sabe como é que era? E ainda eu também.
Ao fim de semana, ao domingo, quando não havia escola, juntávamos todos, olha, era uma brincadeira, mas a jogar o botão, havia uma covinha e uma bugalha, atirava aquilo, se a bugalha caísse na covinha, pronto, já tinha um ponto, assim, mais 6 pontos, lá tínhamos que a gente dar todos os botões, assim, já, depois também ainda veio uma outra moda, que era um tostão a bater com uma pedrinha assim em cima, a gente punha o tostão de uma cara e batia, se ela se levantasse e virasse ao contrário, ganhava-se um tostão e olha, era uma brincadeira. Havia uma outra brincadeira que nós jogámos, que era jogar à bilharna. Era um pauzito assim pequeno, fazia-se um bico daqui e outro bico daqui. E depois era um outro pau mais grosso, a gente batia ali num canto e ela levantava-se, a gente dava a coisa e ia lá, assim uns divertimentos. Qual era o rapazote? Era andar de bicicleta? Isso era aquela paixão, a gente até andar de bicicleta, era uma alegria para nós já. E eu aqui para festas aqui à volta? Naquela altura fazia-se aqui muitas festas, fazia-se as festas dos santos todos, era o São Gonçalo em janeiro. Fazia-se aquele peditório para ganhar fundos, para se chamar depois um conjunto, fazer a festa, tudo, fazia-se, corria-se a freguesia toda, já no meu tempo já dava-se tudo em dinheiro. Cada um dava aquilo que pedia, uns davam umas moedas, outros davam uma notita, pronto, cada um aquilo que pedia. Depois aqui era tudo junto, fazia-se assim uma comissão, 2 ou 3, consoante os mordomos que fosse, tantos baixos correr de tal sítio até tal sítio, os outros pagam de tal sítio até outro sítio e tal, cuidamos daquilo. Depois, consoante o dinheiro que se juntasse, contratava-se até um conjunto, ou um rancho, o que fosse naquela altura. Depois também tinha que ser contratar o fogoteiro, mais tanto para o fogo, aquelas coisas, a iluminação, quando era para fazer noitadas, mas antes aquele dinheiro que houvesse. Depois a gente ainda às vezes ficava assim à rasca, mas havia uma outra coisa que a gente no dia da festa ia pôr uma florzinha, aqui coisa, mandava-se lá mais 5 tostões, ou 10, ou isto, aquilo. O São Gonçalo tinha muita gente, porque o São Gonçalo diz que é o santo dos escravos. E então naquele tempo fazia-se muitas novenas, fazia o São Gonçalo e fazia-se. E a seguir ao São Gonçalo era... Depois tínhamos o Santo António, que era feita com a São Silvestre. O Santo António porque era o protetor dos animais. Uma comissão fazia as 3 festas. E o São Mateus que é em setembro, esse é que era o último. Quer dizer, a gente fazia, para cada santo, era um peditório. Agora os mordomos é que eram sempre do mesmo. Foi mordomo, senhor? Eu fui. Muitas vezes? Ainda fui 2 vezes, pelo menos. A gente fazia sempre de maneiras que vê se sobrava alguma coisa. A gente já do São Gonçalo, já íamos ver se sobrava algum restito que sobrasse para ajudar depois para o Santo António. Depois, mas sempre a fazer as contas, tudo rapadinhas, para ver se a outra não dava prejuízo, a ver se também dava um bocadinho de lucro para sobrar. Nem que fosse lá 1000 escudos ou 2000, mas a sobrar. Que era depois para o São Mateus. Depois a do São Mateus é que tinha-se a contar com tudo, também tinha que se fazer. Normalmente nunca nos deu prejuízo. O lucro, agora ultimamente, depois, quando era no tempo do Sr. Reitor Domingos, não era preciso nada disso, mas quando depois foi para aqui o Padre Filipe, ele começou a querer os lucros que houvesse, que entregasse à Igreja. Mas aí a malta começou a não concordar com isso e desistiu. Porque depois eu ainda fui mordomo de uma outra festa, de um outro santo, que era ali o São Simão, naquela capelinha de Forno, e até fui bastantes anos.
A malta também era todos os anos a mesma. Mas depois aquela festa, ele também queria que não era festa religiosa como estas aqui da igreja, e ele queria que fizesse a festa, mas as sobras para a igreja. A malta desistiu disso. As sobras, tínhamos, quando sobrasse daquela, a gente guardava, punha em caixa, já temos dinheiro para o ano. E depois a gente, quando tivesse assim um bocado de dinheiro mais abundância, até chamávamos aqui às vezes um artista, desses artistas, porque esses sempre levavam mais dinheiro, claro. E então a gente sabia que tinha fundos suficientes e disse, olha, pode vir um artista. Bota aí. E era fogo para o ar. Nestas festas havia a missa, a procissão. Sim, isso havia. Baile. Vinha a música a tocar e o velho era sempre ele aí. No palco onde estivesse é que se dançava lá, ao som da música que estivesse a tocar, ou os músicos que estivessem no palco, a banda de música era na missa. A missa e a procissão. Tinha a procissão e tínhamos aqui, quase em todas as festas, havia sempre muitos anjos a vestir-se. Vestiam-se de anjos. Eram promessas? Eram promessas, as pessoas tinham promessas que prometiam. Eu por acaso, um ano aqui na do São Gonçalo, tive uma promessa ali feita, que tinha aqui dois cravos que me nasceram. E eu queria cortar a barba. E estava ali sempre as letras, não precisava, depois era sangue, vinha ali sangue, uma coisa enorme. Depois a minha irmã falecida, a minha irmã diz-me assim, olha, vou prometer uma promessa ao São Gonçalo, que se sair de casa temos que fazer uma novena ao São Gonçalo. Está bem. Aquilo ficou, aquela conversa ficou assim, assim. Eu não dava sempre a ir ao espírito todos os dias a ver e nem estava. Era só quando eu ia para cortar a barba. Quando eu ia para cortar a barba, pegava no pincel para ensaboar a cara. E um dia estava assim a ensaboar a cara e lembrei-me, os cravos não estão aqui. Ué. Então, ainda agora, há poucos dias estavam aqui os cravos e agora, como é que eles desapareceram aqui, sem eu dar por ela? Olha, continuei, fiz a barba, cortei a barba e os cravos já não estavam, os trovões já cá não estavam. Disse à minha irmã, olha, temos que fazer a promessa. Então, olha, os cravos desapareceram, não sei como é que olha, desapareceram, quase um dia para o outro, nem sei como. Então, pronto, vamos fazer a promessa. Lá arranjamos novos rapazes, novas raparigas, um pinheirinho às costas, uma chouriça, uma garrafinha de vinho, uma pada, e lá fomos fazer a promessa ao São Gonçalo. E rezamos lá um terço, rezamos um terço também lá dentro da capela, o grupo, a banda toda, o terço, e até hoje nunca mais apareceu aqui o cravo nenhum. Aí a gente lá fazia aquela promessa, pedia aquilo ao santo. Então e depois já era leilão? Não, depois a chouriça e o pão, ali o vinho, era comida por a malta toda que foi na novena. Eram 9 rapazes e 9 raparigas, assim, crianças. Sabe, de moços, pronto, e era uma festa, era uma brincadeira. Era aqui no São Gonçalo, é que vieram um eucalipto, ia-se pegarem um eucalipto aí ao pedal, dessa utilização, ou dos mordomos, ou se não fosse os mordomos de uma outra pessoa que tivesse, um eucalipto direitinho, alto, era tirado à casca e era enceboado com sebo. E depois naquela altura havia muita juventude de andar aí, habituada a ir acima aos pinheiros, às pinhas, o que era, e eles vinham com uma roupa toda suja e as coisas, a subir, mas aquilo com o sebo, eles subiam 2 palmos e bota para baixo, desciam porque o sebo, as pernas no outro, metiam umas cordas nas pernas, alguns levavam ter uns bolsos com areia para pôr a coisa para agarrar melhor, e às vezes punham-se uns em cima dos outros,
punha-se um aqui embaixo, o outro punha aqui os ombros acima, já ia mais acima um bocado, e às vezes até em vez de voar dois, punha-se dois, um em cima do outro, e o terceiro é que já lá ia, enfim, era um divertimento, era uma festa, e para ver quem ia ao galo, quem acertava no galo, não, atrás disso ia muita gente, vinha muita gente à festa, chegaram que eles, por fim, também às vezes, viam que gostavam de chegar e eles vai, arriavam o galo mais abaixo, mais um metro, para dar mais um bocadinho do gosto. E chegavam, eles no fim acabavam por levar o galo, cara, brincadeira, pelo menos, já que eles se ocuparam ali a trabalhar, e também tinham direito a comer o galo. Aqui agora já se não tem feito porque também deixou-se de fazer essa festa. Não sei agora se voltaram. Eu acho que enquanto estiver aqui o Padre Filipe, não deve ser fácil. E as pessoas agora já se habituaram disso, se calhar até nem. Eu gostava de ver isso, aquilo até era um divertimento. Era um divertimento, assim, um divertimento até bonito, era bonito. Olha, ainda há muita gente aqui a dedicar-se à atividade agrícola aqui no Pinheiro? Ainda há aqui uns poucos. Quantos filhos tem? Eu tenho 5 filhos. Eu tenho um em casa que é o antepenúltimo, eu que está em casa a colaborar connosco e a ajudar, porque se não fosse ele, para mim e pela mãe já tínhamos acabado, porque nós já não estamos com idade muito capaz. Ele agora tem as máquinas lá em casa, já as tinha, que eu tinha-as comprado, e ele é empregado, ele trabalha no Ramada, em Ovalle. Está a trabalhar neste momento, em Ovalle. Trabalha até às 11 da noite. Já tem um filho, tem uma menina, já fez 1 ano, e agora, hoje já não vem a casa. Ele trabalha até às 11 horas da noite, depois vai já ter a casa dele, e vem de manhã. De manhã vem lá para as 8 horas, e os outros, eu tenho a minha filha mais velha, está com 49 anos, está em França, tenho a outra a seguir, está ali em Estarreja, casada, e são as 2 raparigas, e depois tenho então 3 rapazes, o mais velho, um que está casado aqui com esta vacaria que está aqui em casa, aqui dos Corolas, mas que está em casa, e tenho o mais novo, que está perto da Alemanha. Eu acho que na minha juventude achava a vida mais divertida, melhor do que hoje. E até era uma vida, parece que mais alegre, mais divertida. Tanto os rapazes como as raparigas, aquilo era uma coisa muito diferente. Ia-se para as festas, ia-se para a praia, aos domingos, fazia-se uma roadinha, dava tudo à volta, largava-se o lenço atrás deste, ou daquela rapariga, isto, aquilo. A gente dava a volta e se ela não se tivesse apercebido, tinha lá o lenço. Ela tinha de se assentar lá um bocado no meio da rodinha, aquelas brincadeiras, umas coisas divertidas o tempo. Hoje, as pessoas só se divertem sentadas no café. Iam muito para a praia? Na minha cidade ia-se, era sempre. Então, os domingos não havia festa, era tudo para a praia. Era para a Torreira, também às vezes também se ia ao Bico da Mortosa, também fazia lá quase, tem lá a parte de coisa fazia de praia. Ali até era bom, que ali não era mar, ali era a ria e não fazia as ondas que faz na Torreira. Há mais gente, menos gente? Se calhar menos gente é capaz de haver. Agora os casais agora estão muito retirados, também não querem filhos, não querem muitos filhos, a verdade é uma. Também ter filhos hoje, os filhos não podem ser desamparados, têm que ser amparados. Os pais a trabalhar também, ou têm que estar a cuidar dos filhos, ou têm que estar a cuidar do emprego. Há quem os ponha às vezes para os infantários, mas também ao fim do mês também é preciso pagar e as coisas não são nada baratas, não está nada fácil. Pois não. Eu, como fui criado aqui,
posso dizer, gosto de tudo um pouco. Fui habituado a isso. Só que eu não gosto, às vezes a gente quer fazer e anda à rasca, não pode, dói os joelhos, dói a coluna, dói isto, dói aquilo. De verão, quando nós estamos mais bonito, olha, fazer um bom almoço em casa, que é uma coisa que eu faço até em minha casa bastante. Olha, vamos dar um passeio até aqui, até lá, mas se for a altura de ir à praia, vamos dar um passeio até à Torreira. Se for o inverno, o café bebe-se também sempre. E o convívio, até estar a família num convívio, em casa todos a conversar e tudo bem, também para mim também é um convívio bonito. Olha, uma coisa que também era bonito naquele tempo, na minha mocidade, nós aqui era uma terra de muita enguia, estava muito enguia. E eu muito gostava de ir e divertia-me muito, era quando as marés andavam baixas e eu pegava na fisga e ia para a ria, à fisga, e para trazia umas caldeiradas em guias, para mim era a maior festa para mim. Não era fácil, precisava saber, procurar um sítio. Também tinha lá uns galarrichos, até ainda lá tenho, e eu armo agora de inverno, e aos regatos, depois ia de manhã, às vezes tive lá um garrisco uma vez, eu trabalhava, depois mais tarde eu fui trabalhar para a Quimigal, depois que deixei de ir para a França, andei a trabalhar na Quimigal. E eu, manhã antes de pegar às 8, ia levantar os garrichos, um dia a minha mulher até foi chamar os meus filhos, ainda eram pequeninos, estavam na cama, ai Jesus, vim ali ver, as enguias que põem apanham hoje num galricho. O galricho não levava mais. Ela já tinha os rabos, metiam-se pela rede. É que não levava mais. O que é um galricho? Explique lá. Aquilo é uma rede. A boca e tem um saco ao fundo. E elas ao fundo, quando elas entram, aquilo tem um buraquinho só assim, mas elas quando ao entrarem, a rede abre um bocadinho e elas passam, e depois elas para fora já não saem, que aquilo está praticamente fechado. E elas andam sempre em volta da rede, em volta, e nunca vem o buraquinho ali ao meio do galães. Eu até cheguei a vender em dias, naquela altura fazia-se a praça em Pardelhas, e cheguei uma mulher que ela levava, e também lá em casa a gente comia em guias, lá a miúdo. Isso a minha mulher amanhava, e eu também amanhava, e naquela altura o meu pai ainda era vivo também, o meu pai também era apaixonado por enguias, tinha lá uma faca velha, já estava muito desgastada, e ele tanto passou no cimento, que ela ficou assim pequenina e fininha. Eu metia aquilo, metia um bocado de farinha nas enguias, pegava naquilo, comia-se enguias a miúdo. Era bom naquele tempo. Era assim que eu trabalho, como eu comecei, e já de manhã antes de ir para a escola já era atrás da vaca, depois eu para apanhar comida para os coelhos, e depois à noite ainda tinha que andar atrás da vaca outra vez para tirar outro poço de água. Íamos para a cozinha enquanto a minha mãe arranjava lá o jantar, era a ceia naquele tempo. O meu pai entretido lá a fazer cordas, a trouxer, os mais velhos a pôr umas fieteiras que era para ele fazer coisa. A armear o terço, todos os dias, o terço armeado, era todos os dias o terço à noite. E acabava-se de comer, ou o meu pai ou a minha mãe levantava graças, depois estava tudo arrumado, tinha-se dado o terço, cada um ia para a sua cama, até de manhã, e de manhã toca a andar outra vez.